Vocês lembram qual é o tema que nós estamos falando com a igreja? O vaso na mão do olheiro. Eu queria dar destaque aqui que hoje, como muitas vezes nós tentamos, e essa é uma das nossas obrigações, né, como líder da igreja, a gente tenta traduzir de maneira assim, o mais fácil possível, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, para a igreja. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6, nós vamos fazer a leitura novamente, e depois nós vamos dirigir aqui hoje de uma maneira especial aos vasos, aos pais. Mas isso não significa que não se aplique a você que é filho, a você que é mamãe, que é papai. Essa semana eu vi uma discussão de duas pessoas, discussão que eu digo assim, num programa, né? E duas pessoas falando sobre o espírito de maternidade. E uma daquelas pessoas que estavam discutindo sobre esse tema, que é uma pauta interessante, ela queria deixar claro que existem pais que também podem ter esse mesmo sentimento. Sentimento de maternidade, o nome já diz, é mãe. E o sentimento de paternidade já diz, é pai. Isso já define o gênero. É mãe e pai. Isso já está definido o gênero. Então, as mães, quando assumem o papel do pai pela sua ausência, seja qual for a razão, elas continuam sendo o quê? Mães. Assumiu o papel do pai, mas não quer dizer que assumiu a paternidade. E isso nós vemos à luz da Bíblia. Como a intenção hoje não é necessariamente definir essa pauta e trazermos argumentos bíblico-teológicos para os irmãos discutirem isso na sociedade, embora seja um tema de muita importância, eu quero dizer que o vaso tem uma responsabilidade em casa. Todos os irmãos têm uma responsabilidade em casa. E essa responsabilidade precisa ser dividida. Não pode ser peso para um, peso para o outro. Tem que ser compartilhado. Na ausência da atribuição do pai, eu quero parabenizar todas as mães, as avós. No momento em que você entender o texto, que nós vamos ler agora, você vai perceber que Deus, Ele também tem cuidado de você. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Para entendermos o que Deus estava falando à igreja, ao povo de Israel por intermédio do profeta, o profeta tinha um pano de fundo. O que estava acontecendo? O povo de Israel estava desobedecendo. Era desobediente. O povo de Israel era desobediente. A palavra desobediência, ela precisa ser trabalhada com disciplina. Existem dois modelos de disciplina: a corretiva e a punitiva. Quando você não exerce nenhuma e nem a outra, você perde a autoridade. E Deus, como Pai aqui, estava tratando o povo de Israel com as duas disciplinas. Com a disciplina punitiva e a disciplina corretiva.
Mas como disse, prometi, devo fazê-lo, porque esta é a intenção do meu coração hoje. Eu queria falar sobre 2 pontos importantes que eu destaco no versículo 3. Por favor, irmã Cristiane, retorne até o versículo 3, que diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava o quê? Trabalhando. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado a Deus, porque sentimos carência do teu amor como Pai, e a tua palavra está dizendo que o Senhor continua trabalhando. E nesta direção, Senhor Deus, traga alento, conforto, traga paz ao nosso espírito, nos dê ânimo, fortaleça, Senhor Deus, o nosso coração, porque nós precisamos do Senhor. E que nesta manhã os pais, as mães, todos aqueles que aqui estão e outros que estão nos ouvindo, possam, Senhor Deus, aprender a depender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta que eu quero fazer em direção a essa expressão, estava trabalhando, é a seguinte: o que você, papai, vaso, mais faz na vida? Obviamente, aqueles que cumprem com suas obrigações familiares, a palavra trabalhando é muito forte. E os que não cumprem, tem leis aí que os fazem cumprir, para que também cumpram, através da lei, as suas obrigações. Mas o que é trabalho? Trabalho é energia vezes massa ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula do trabalho. Trabalho é energia. Trabalho é energia. E tem dia, vaso, que você já não tem muita energia. Você está com a massa toda, elevada ao quadrado. Você tem a sua responsabilidade e assume uma porção de outras responsabilidades ao quadrado. Às vezes tem até o triplo, né? Muitas vezes você assume a sua casa, a casa de um filho, a casa de um amigo, a casa de um irmão, a casa da sogra, a casa do sogro, do cunhado. E aí você vai elevando a enepotência, ou seja, a massa. Aquilo que você faz, você tem que fazer mais vezes, para dar conta de tudo. Se você parar um pouquinho para pensar, queridos, quando nós temos aí uma proposta de viver na dependência de Deus, toda essa energia vem de alguém. Porque a minha, de mim mesmo, eu já carrego um fardo dobrado, triplicado, quintuplicado, que muitas vezes eu já não tenho mais energia. Então perceba, se você pegar essa fórmula e aplicar na sua vida, vai dar certo. Vai dar certo. Abra, por favor, em Salmo capítulo 37, versículo 18 e 19. Que coisa maravilhosa. Além de teologia, você está lembrando aí a primeira ou a mais importante fórmula da física, que é do trabalho, tá? Pro Enem. Nunca mais você vai esquecer disso. Eu acho. As pessoas hoje têm tantas coisas emocionais, né? Eu estava vendo agora há pouco, enquanto os irmãos abrem o texto, as crianças aqui na frente, e eu olhei para o cenário assim, eu lembrei das crianças, Rebeca, a criança Camille, a criança Davi, a criança Leozinho. Eu lembrei de algumas outras crianças que não estão entre nós. Não dá saudade, pastor? Você olha assim e fala assim. Aí sabe o que Deus colocou no meu coração? Falou assim: tudo passa.
Mas essas crianças, quando elas fazem isso, elas replicam isso, elas nos motivam e nos traz uma alegria muito grande para não pararmos de fazer. E enquanto Deus nos der vida, nós não vamos parar de fazer. Amém? Ensinar o filho a responsabilidade do vaso. A disciplina ela pode ser corretiva, verbal ou coercitiva, através de umas palmadinhas que não tira o brilho do pai em momento algum. Vamos ver lá então, como que é que Deus nos abastece de energia para o trabalho. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Como que Deus abastece a minha energia? Deus me conhece. Repita, por favor, assim: Deus me conhece. Então Ele sabe quando eu estou com a bateria boa, quando eu estou com a bateria pelo meio, quando eu estou com a bateria acabando ou quando a bateria acabou. Você tem um Deus que te conhece. O Espírito Santo, querido, é para isso. Ele nos traz poder, ele é power, ele é poder. O Espírito Santo é o poder de Deus, que foi derramado sobre a igreja, sobre mim. Não é assim que o profeta Isaías disse? O Espírito de Deus veio sobre mim para que eu proclamasse, para que eu falasse com autoridade. Não é assim? Vaso. Deus conhece você. A sua vida na mão de Deus significa que Deus sabe a hora de dar mais energia, de te dar mais força, porque Ele conhece você. Dependa dessa força. Não tente arrumar força em outra coisa. Não tente buscar força em prazeres, em realizações. O fato é que quando nós vemos eles como criança, é fácil a gente definir qual o sonho para cada um deles. Não é assim? Eu gostaria que meu filho fosse fuzileiro naval, e é o meu pai, estou falando do meu pai, e fosse para a marinha, e eu fui fazer outra coisa na vida. Nós projetamos coisas para os nossos filhos, idealizamos coisas para os nossos filhos intensivamente, ou seja, nós falamos com muita vontade de que eles sigam o nosso ofício. Não é assim, queridos? Eu me recordo que uma certa ocasião, meu pai me levou no comando, lá na Ilha das Flores, e lá tem uns tanques. Inclusive, logo assim que você entra em Neves, tem um na frente do batalhão. Ele falou: você quer andar num carro desse? Falei: quero, então vai ser fuzileiro naval. Falei: não quero ser fuzileiro naval, eu quero só andar no carro. Me levou lá no centro de treinamento, na Ilha do Governador, com a pulsão de gente. Esse dia foi um dia muito, 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 muito legal. A banda, para mim, a coisa mais assim, maravilhosa. A banda do Corpo de Fuzileiro Naval. Impecáveis. A música sonoramente falou: você quer tocar na banda? Quero. Eu gosto de música. Você tem que ir para o Corpo de Fuzileiro Naval. Mas eu não quero ir para o Corpo de Fuzileiro, eu queria só tocar na banda, assim como eu queria só andar no carro. Queria tocar na banda. Me levou para o rancho. Você sabe o que é rancho? Rancho é o lugar onde eles comem. Onde as pessoas comem. É o restaurante. E aí veio uma pessoa para servir e botou um bifão enorme no meu prato. E a pessoa que me serviu falou assim: e aí, Cruzinho, pode comer que tem mais. Eu acho que hoje não é mais assim não, né, pastor? Ainda é? Bifão? Comida de almirante? Eu comi. Aí meu pai: você gostou da comida? Gostei. Você tem que ir para o Corpo de Fuzileiro Naval.
Qual era o sonho dele? Que eu fosse fuzileiro naval. Tenho uma honra. Eu tenho honra. Mas eu não fui ser fuzileiro naval. O pai queria uma coisa e o filho queria outra. Deus queria uma coisa para a tua vida e Adão quis outra. Às vezes Deus quer uma coisa para você e você escolhe outra. E passaram-se os 30 anos, assim, eu passei os 30 anos, falei, meu pai estava certo. Seria realmente muito melhor para mim. Bem, mas esse é um momento de saudade que não volta atrás e eu não tenho mais o que fazer. Mas eu tenho o que falar para você. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá o quê? Para sempre. Quem é a herança dos pais? Os filhos. Pais, vaso, o teu sonho é teu. Deixa o teu filho sonhar. Preciso depender da graça de Deus, e a graça de Deus é o quê? O bastante, porque ela já é muita coisa. Mas a segunda coisa que você precisa ser protegido, presta atenção, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o quê? O louvarei. Irmão, a sua boca não pode parar de louvar ao Senhor, de engrandecer o Senhor, de agradecer o Senhor, de colocar para o Senhor a sua gratidão. Será que eu dividir hoje as minhas dificuldades com o Senhor, isso traz alegria ao meu coração? Confesso aos irmãos que só em saber e poder contar que Ele vai levar a pior parte do meu trabalho, a pior parte do trabalho do vaso, é Ele que vai fazer. Porque Ele me deixa sempre com a melhor e a boa parte. O que é mais gostoso disso, que quando nós entendemos isso na prática, nós passamos a acreditar que todas as vezes que estamos em momento de crise, a pior parte é Ele que resolve. Vaso, se você tem vivido tempos de crise, a pior parte, confie nisso, está nas mãos do olheiro. E sendo assim, Deus falou, você viu o que eu fiz com o vaso, quando ele se quebrou? Eu também não posso fazer a mesma coisa por você? E Jeremias sabia que Deus podia fazer por ele. Feche os seus olhos. Porque eu sei que o Senhor Deus tem salvado o seu povo e tomado conta do vaso, tomado conta de cada um dos pais presentes, tomado conta da minha vida, me conduzido todos os dias, cuidando de mim. Porque Ele assim tem cumprido a sua promessa sobre as minhas causas. Eu queria que você, papai, ficasse de pé nesse momento. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero interceder pela tua vida. Que você possa no seu coração guardar isso. Que todo o seu trabalho no Senhor, o Senhor Deus fará prosperar. Todo o seu trabalho, a sua energia será renovada todos os dias. As suas dificuldades serão divididas. O Senhor diz que você pode lançar sobre Ele, depositar nas mãos dEle a sua confiança. E Ele vai dividir essa tarefa com você. Porque a promessa dEle dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui. Fale, Senhor Deus, ao nosso coração, para que coloquemos totalmente em dependência ao Senhor. A nossa vida nas Tuas mãos. Abençoe os pais, o trabalho deles, o trabalho em casa, o trabalho, Senhor Deus, na igreja.
trabalho deles no trabalho. Dê energias ao teu povo, Senhor. Derrame sobre eles porção dobrada desse sentimento de força que vem do Senhor, dessa alegria que vem do Senhor. Aleluia. Transforme, Senhor Deus, esse tempo de adversidade, de crise, em tempo de testemunho da glória de Deus. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, este lugar, hoje e sempre. Amém. Pode tomar o seu lugar.